A nossa cabeça, ela tenta adivinhar as coisas que vão acontecer no futuro porque ela gosta de se manter numa zona de conforto. Às vezes, se manter numa zona de conforto é confortável mesmo, é bom. Só que quando a gente não sai da nossa zona de conforto, a gente perde algumas oportunidades. E no vídeo de hoje eu vou te explicar por que a gente tem essa tendência de querer estar lá na frente para poder adivinhar as coisas, o que acontece e como a gente consegue desconstruir alguns pensamentos com relação a isso. Meu nome é Flávia Távora, sou psicóloga clínica e do esporte, também sou atleta de jiu-jitsu, e aqui no YouTube, lá no meu Instagram, eu faço conteúdo para você fortalecer a tua mente, não só dentro do esporte, como fora dele também. E falando aqui de zona de conforto, de novo esse rolê de zona de conforto? Sim, a gente vai falar um pouco aqui sobre, não necessariamente da zona de conforto, tá? Inclusive eu posso fazer um vídeo pra gente falar só sobre a zona de conforto. A gente não vai falar necessariamente da zona de conforto, a gente vai falar por que a nossa cabeça gosta de ficar na zona de conforto. Vamos parar pra pensar aqui. Não sei se você já foi escolher um filme novo para você assistir, e aí você vai e escolhe um filme repetido. Ou, por exemplo, quando você vai para uma competição, vamos colocar aqui no contexto esportivo. Quando você vai para uma competição, você começa a querer adivinhar as coisas que vão acontecer lá no futuro, sabe? E se der errado? E se eu não conseguir fazer isso? E se eu não conseguir fazer aquilo? E se meu adversário ganhar? E se eu perder? E se fulano falar alguma coisa? E se fulano falar outra coisa? São vários tipos de pensamento autossabotadores, né, para a gente continuar na nossa zona de conforto. E isso acontece dentro da nossa cabeça porque a nossa cabeça, ela gosta de previsibilidade, ou seja, a gente gosta de saber das coisas que vão acontecer, mesmo a gente não tendo esse poder. Então, quando a nossa cabeça ela busca essa previsibilidade, ela começa a sabotar a gente. Por exemplo, quando você vai, vamos colocar fora do contexto esportivo, quando você tem uma apresentação, quando você tem que falar em público de alguma forma, a tua cabeça começa a te sabotar, porque falar em público é algo que é desconfortável. Porque você começa a pensar no julgamento das pessoas, no que as pessoas vão falar da tua fala, daquilo que você está apresentando, ao invés de focar no que é mais importante, que é em você. Só que é aí que vem a chave para você desconstruir certos pensamentos com relação a julgamentos e essa questão de você não precisar estar na tua zona de conforto. Você tem que entender que quando você vai para um desafio que é potencialmente desconfortável para você, como falar em público, como uma competição, você pode começar a mudar a tua mentalidade para aquilo ali ser uma oportunidade de você desenvolver. Vou dar um exemplo meu aqui, tá? Eu gosto muito de competir, né? De verdade, porque eu acredito que seja algo para me desenvolver dentro do jiu-jitsu. É lógico que eu sempre vou para competição em busca de resultados, tá? Isso não é errado, né? Você não pode ir para competição, sem vontade de ganhar, né? O importante é vencer e tudo mais. Mas você tem que entender que toda vez que você vai para um desafio que é extremamente desconfortável, como uma competição, como falar em público, é uma oportunidade para você desenvolver o teu lado pessoal, principalmente. O lado do esporte, ótimo. Você vai lá, você vai ver o que você errou, suas técnicas que você tem que consertar. Mas o teu lado pessoal se desenvolve muito, porque você começa a abrir teus horizontes com relação aos teus medos. Até aquelas crenças também. Eu conheço pessoas que vão competir, que tinham uma crença de que não era bom o suficiente e que a competição e o esporte, não necessariamente o jiu-jitsu, mas outros esportes, desconstruíram isso porque mostraram sim que ela é capaz de fazer alguma coisa. Então você vê que todas as oportunidades que aparecem, principalmente ligadas a desconforto, servem como uma oportunidade para você evoluir. E aí, pensando sobre isso, é lógico que a gente acaba pensando no contexto de que as pessoas vão querer julgar você, por exemplo, numa competição. Por exemplo, até numa corrida, quando você está num grupo de corrida e, sei lá, tem uma pessoa que corre mais que você e você fica naquele pensamento de que, caraca, nunca vou chegar a isso. Como que eu vou fazer isso? Se eu correr, sei lá, no pace 6, a pessoa vai falar de mim. Na competição, a mesma coisa, né? Se eu perder, meu professor vai falar de mim, o que meus amigos vão achar? E aí que você tem que pensar que, para você desconstruir esse tipo de pensamento com relação a julgamento de terceiros, é você pensar que quando você pensa que uma pessoa está te julgando, automaticamente você tem que colocar na tua cabeça que esse julgamento diz muito mais sobre ela do que sobre você. Por exemplo, quando eu vou competir, eu não fico com essa cabeça de que, caraca, se eu perder, meu professor vai falar isso, se minhas alunas vão falar aquilo, sei lá, meu namorado vai falar aquilo outro.
negativo. Até porque isso faz parte do incentivo que eu faço para outras pessoas também que têm vontade de competir, mas têm medo. Que é o seguinte, quando eu vou competir, eu não fico na minha cabeça que as minhas alunas vão deixar de querer fazer aula comigo, o professor vai deixar de me dar aula porque eu perdi uma competição. Pelo contrário, às vezes as pessoas vão lá te ver competir, às vezes as pessoas estão ali para te ver, para te prestigiar e não para te julgar. Ah, mas não vão ter aquelas pessoas que vão julgar? Lembra que o julgamento que a pessoa está fazendo diz muito mais sobre ela do que sobre você. Entende? Você tem que pensar. Isso é uma coisa para você começar a desconstruir certos tipos de pensamento. Julgamentos terceiros, infelizmente, não diz muita coisa, entendeu? A não ser que seja uma crítica construtiva, né? Que você vai, por exemplo, você vai ouvir do seu professor uma crítica construtiva porque ele vai querer que você evolua. Bom, pelo menos eu acredito que seja assim. Mas se for de uma pessoa, principalmente, que não faz aquilo que você faz, que às vezes nem pratica o esporte que você faz, não tem por que você dar ouvidos a isso e nem pensar que a pessoa vai te julgar certo ou errado, bom ou ruim. Isso primeiro tem que vir de você. E isso faz parte também de você se autoconhecer. De verdade, porque se uma pessoa me julga, se eu vou para uma competição e eu, sei lá, tenho uma péssima performance e uma pessoa me julga ruim, se eu me conheço e sei que eu não sou ruim e que eu posso melhorar ainda mais, cara, eu não vou ligar para esse julgamento. Entende? Então é isso que a gente tem que pensar. Então, sempre tenha isso na cabeça, de que julgamentos terceiros não importam, a não ser que sejam críticas construtivas de pessoas que estão do teu lado, que provavelmente façam coisas que você se inspira e admira. Outra coisa, pensa que todo o desconforto que você vai passar, que você pensa que um dia você vai ter que fazer, o que você quer fazer, vai ser uma oportunidade para te desenvolver, não só na tua área, como no teu pessoal também. Você vai ver que, cara, vê esse vídeo uma, duas vezes, reflete sobre isso, anota no papel, depois você me conta, tipo, como que foi a tua evolução. Porque depois que você aprende isso, nada mais te segura. E a gente se vê no próximo vídeo.